conhecimento. Caso contrário, de nada servem as riquezas, e foi dessas riquezas que Jesus falou. O Império Romano aproveitou para tomar dos menos esclarecidos suas fortunas, em troca da vida eterna no céu. Inclusive o imposto de renda existente hoje foi criado há 2000 anos atrás. Ir era imposto romano. E o leão? Aqui sob este sol e este céu maravilhosos devemos perdoar a tudo, auto-perdoar-se também, reconhecer um erro e não praticá-lo mais, não ficar valorizando ou relembrando coisas ruins dos passados. É preciso olhar para a frente sempre, planejar o amanhã tanto aqui no físico como o amanhã multidimensional. Basta ser sincero consigo mesmo e buscar evoluir, respeitar os semelhantes, pois nível de compreensão depende de inteligência, conhecimento e sabedoria, e nem todos somos iguais. Então procure a todo custo trilhar somente os caminhos do bem. Seja bondoso consigo próprio e para com os outros. Exercite a paciência, a tolerância, evite os ódios, rancores, vinganças, pense só nos futuros. Planeje, pense, raciocine até no mais trivial dos atos. Esta jornada é preciosíssima, é uma divina chance de perdoarmos aos passados e seguirmos em frente. Quero encontrar você nas próximas ressurgências, em Deneb, Pegasus, Ideu e nas Pleiades. Não volte. Somos energias luminosas e eternas. Consegui ver-me sem espelho. Não estou falando sobre o corpo físico que uso, nem o psicossoma alma, que também utilizo temporariamente tal qual o corpo, mas sim o mental soma espírito, que sou em apenas 3,3% de energia, um espectro energético cintilante em forma de luz. Consegui graças à lucidez plena e à ajuda dos mestres, sutilizar-o e comprovar a existência de mais dois invólucros, ou duas porções energéticas que sou, porém com um percentual maior de energias inimagináveis, incompreensíveis pelas mentes obnubiladas. O oitavo corpo, que por ora é o apelido de SM2, supermental soma segundo. E outro esse SM3, supersutil mental soma terceiro. Com a mesma tranquilidade de sempre constatei e conferi com os mestres, o mental soma ou espírito assemelha-se a uma bola de ping-pong amarela e branca e como esfera cósmica, gira em torno de 110 milhões de voltas por segundo. Já o SM2 assemelha-se a uma bola de tênis nas cores amarela, branca e violeta, gira em torno de si mesmo em 100 milhões de voltas por segundo, e pasme, o SSM3 do mesmo tamanho apenas branco cintilante, gira em torno de 101 bilhão de voltas por segundo. Fiquei com esses conhecimentos guardados por 11 anos, conferi umas 6 vezes para não cometer erros e nem faltar com detalhes, sobretudo a verdade, pois esses ensinamentos, Abraão, Elias, Salomão, Noé, Moisés, Shiva, Krishna, Jiva, Buda e Jesus de Nazaré e muitos outros ensinaram, explicaram e exemplificaram. Mas, as políticas de conquistas pelo poder mantiveram esses conhecimentos ao alcance de uma pequena meia dúzia de ditadores ignorantes, os quais por não compreenderem absolutamente nada destruíram os escritos. Chegou-se ao ponto de que um deles nós tivemos o desprazer de conhecer na Alemanha. Além de destruir todos os registros históricos, tentou destruir também o povo onde se iniciou tudo. Mas não parou por aí. Outras políticas até hoje jogam uns contra os outros, para perderem de vez a credibilidade. Ou você acha que toda a raiva que eles têm do Ocidente é por causa do sol escaldante do deserto? Os 12 avatares que passaram pela Terra nos últimos 330 mil anos, e diga-se de passagem, esta é a sexta vez que a raça humana tenta acertar. De nada adiantou. Sabe por quê? Você, nós só pensamos pelo cérebro do umbigo. Tudo o que queremos, desejamos, em primeiro lugar eu e os meus, o resto que se vire ou que se dane. De tão umbilicais e ignorantes que somos e estamos, ficamos cegos, surdos e mudos diante dos desígnios cósmicos e divinos. Isso sem comentar que para buscar a eternidade ou o ócio eterno,
Muitos mergulham dentro de credos, religiões e filosofias absurdas, castradoras, cheias de regras, quando na realidade dentro da simplicidade do universo, bastava apenas seguirmos os ensinamentos dos mestres, sem latrias, frescuras religiosas, rituais e excessos. E não se iluda que quando você desativar este corpo físico, que não passa de uma roupa emprestada pela Mãe Terra, irá ficar à toa, sem fazer absolutamente nada. Puro engano seu, se você não continuar obnubilado verá, que o trabalho cósmico qual se propôs ainda nem começou. Vai compreender e aceitar na marra, a tal reencarnação, ainda por cima proporcional e sem lembranças, pois você tem por obrigação de tornar-se uma consciência livre, não precisando mais voltar aqui para resgatar, perdoar, tolerar, conviver fraternalmente e amar, que são os pequenos atributos que devemos aprender e pôr em prática. Enquanto isso, companheiro ficará no que estamos hoje, renasce, morre, renasce, morre, até um dia despertar e seguir corretamente os caminhos cósmicos do bem. O último avatar que esteve aqui foi bem claro quando disse: é possível em apenas uma jornada, alcançar a ressurreição, ressurgir pleno noutra escala evolutiva, a dele. Os essênios, seres de luz 1 bilhão de anos-luz na nossa frente, e que nos assistem, importam-se conosco, não nos deixam sozinhos e nos amam. Comece agora, perdoe, reconcilie, ajude, respeite, não julgue e ame. Somos energias luminosas e eternas. 2. São poucos os que compreendem o que deixo aqui registrado, devido ao altíssimo índice de analfabetismo em nosso país, sem falar naqueles diplomados que não sabem ler, devido ao turbilhão energético de ignorâncias em que vivem mergulhados. É possível ver claramente esse aspecto negativo quando estou projetado de mental soma. Por mais que eu tente junto com os mestres a desobnubilação desses seres, não consigo, pois depende intimamente de cada um e devido aos brilhos da terceira dimensão todos vêm adiando tudo há milhares de anos. Sinceramente eu quero que todos os seres humanos possam comprovar ou experimentar tudo o que tenho vivenciado, não apenas como um vivente de boca aberta, mas como ser humano de fato que somos. Descobri que ser humano não é apenas ter essa aparência que vemos refletida no espelho, é algo mais, é algo realmente divino. Somos fagulhas energéticas, raciocinantes e inteligentes. Tudo é fascinante dessa separo o que descobri a respeito do tempo. A porção energética que está neste momento ocupando um corpo físico, ela é lerda, pesada de vibração energética densa, tal qual a vibração energética planetária. Para o mental soma tudo já é mais rápido e para o SM2 tudo é instantâneo, o ontem, o agora e o amanhã. Para o SSM3 os 12 milhões de anos que estamos vivendo como humanos, não passaram de alguns segundos apenas, além de que tudo está registrado lá. O que é mais incrível, eu posso alterar os desígnios para o bem ou para o mal, só que isso fazemos inconscientes, palavrinha usada muito pela ciência da psicologia. Na realidade, trata-se do consciente do SM2. Por isso o Senhor Jesus frisou que deveríamos salvar nossa alma, psicossoma. Essa palavrinha também foi mal traduzida a, devemos na realidade, sutilizar nossa alma, para que este invólucro passe a vibrar na mesma frequência energética que o mental soma ou espírito, pois se conseguirmos isso não precisaremos mais de corpos físicos em terceiras dimensões. Passaremos a ocupar outro veículo de manifestação das energias conscienciais que somos e iremos habitar orbes planetários mais sutis, inclusive deixaremos de habitar planetas e passaremos a habitar estrelas. Mesmo assim, as hierarquias celestiais continuariam, claro que sem as inhacas que conhecemos muito bem. Através do SM2 descobri que acima de Deus, a escala evolutiva cósmica continua e ele encontra-se no nível 100 de uma escala que vai até o 1049. Jesus e outros avatares encontram-se no nível 33 e nós,
Neste exato momento, estamos entre os níveis -8 e -5, ou seja, como humanos estamos muito aquém do mínimo necessário. Por esse motivo os essênios intercedem por nós em tudo, além de nos ajudarem a todo instante, através dos amparadores e anjos de guarda, para que não pereçamos como humanos, amam-nos a tal ponto que não conseguimos compreender ou imaginar. Enquanto isso, continuamos aos trancos e barrancos nos acotovelando e nos achando melhores que os outros. Ignorância esta que só comprovaremos quando desativarmos o corpo físico e percebermos que continuamos vivinhos da Silva do outro lado da fronteira física. Inclusive muitos que eram os tais, andavam de nariz empinado só porque a classe social era um pouco mais elevada. Hoje, voltam para me falar, seu Ademar era tudo verdade, e eu ainda zombava do Senhor. Pena que não posso nem pensar no gostinho da revanche. Senão eu diria, pois é, agora se vire e tchau, só para ver o que aconteceria. Mas não, independente se você me ama ou me odeia aqui, fique tranquilo lá eu a levarei para lugares seguros e maravilhosos e não se preocupe, não vai custar-lhe nada da minha parte, mas quanto aos que você prejudicou, deixe pra lá. Falando nisso, Deus vai perdoar-lhe quanto à parte dele, não se preocupe, mas pergunte-se, e os outros? A primeira lembrança do outro lado será, esqueci de perdoar ao fulano, ao ciclano, e comprovará que lá de nada adianta perdoar. Tudo, simplesmente tudo, deverá ser feito aqui, sob este sol maravilhoso, e, o que é pior, não existem lágrimas para chorar, mas a dor será por todo o outro corpo. Esta é a realidade para qualquer ser vivente. Lá não importam esta ou aquela religião. Transmigrações interplanetárias. Todos nós temos ao longo dos anos de escola, estudado sobre civilizações antigas como o Egito, Grécia, Mesopotâmia, Roma e muitas outras, que aparecem somente em citações bíblicas, principalmente no Velho Testamento, tentando explicar de forma religiosa para os povos daquela época de como surgimos aqui na face deste planeta. Muitas vezes com exemplos absurdos, que devido ao comodismo ainda até hoje são empregados, sem que ninguém questione, ou faça uma pequena investigação íntima com o que é dito, como verdade absoluta e inquestionável. Eu sou pesquisador amador e projetor consciente, pesquiso de forma lúcida. Tenho sempre o cuidado de não cometer erros tanto em fazer comparações que mudam os fatos, como também evito os excessos, mantendo o entendimento sempre em nível científico sério e correto, evitando deixar que se manifestem emoções ou qualquer tipo de vibração que possam comprometer os ensinamentos. Percebi que ao longo destes anos de pesquisa fora do corpo físico, nós estamos marcando passos no que se refere à evolução espiritual, o que não tem nada a ver com religiões, credos ou seitas, pois é comum que se vincule o assunto a tais palavras, levando também em consideração que assunto desse nível deva somente ser comentado por algum filósofo, ou teólogo graduado. Presenciei o fato ocorrido com nosso planeta há 311 milhões de anos atrás, através da experiência de retrocognição, quando nossa galáxia ainda se expandia em luz, poeira, névoa, numa revolução indizível só em palavras humanas. E posteriormente nosso pequenino sistema solar atravessou uma nebulosa riquíssima em hidrogênio, que se uniu com o oxigênio em abundância aqui resultando em água, formando os oceanos e diferenciando nosso orbe dos outros vizinhos e arredores. Esse fenômeno é natural, propício para que estas paragens pudessem reproduzir os carbonos, que é o que somos, verdadeiros compostos químicos à base de matéria orgânica, um lar para habitar outro tipo de energia, o nosso espírito, que não é terráqueo, mas sim, cósmico. Essa energia raciocinante e pensante é que necessita evoluir, ou continuar evoluindo. Ainda não sei dizer os motivos, mas pelo que compreendi é como se fosse algo que não existe para viver estagnado marcando passo. Esse evoluir é adquirir lumens, luz,
Quanto mais luz tivermos em espírito, mais sutil nos tornaremos, e conforme essa sutileza energética que nos manifestamos em dimensões físicas, ou em universos físicos, como este que habitamos temporariamente. Tomei conhecimento também que, aqui na nossa sétima região do terceiro universo, existem 42 planetas habitados com as mais diferentes energias conscienciais e invólucros físicos. Digo que se acotovelam tentando evoluir, e nesta batalha, apenas 8 planetas são evoluídos. Dentro dos 34 restantes, numa escala crescente, somos o 21º, ou seja, ainda assim somos mais evoluídos que os 20º, 19º e os terríveis 18º. No plural sim, pois não se trata de apenas um orbe planetário, mas de níveis energéticos. Por exemplo, existem planetoides orbitando além de Plutão que estão no nível 18, alimentam-se de si mesmos. A gestação é longa e dolorosa, chega a durar de 6 a 8 anos. A palavra sofrimento é leve para tentar exemplificar. Agora pare e reflita sobre os inferiores a eles. Mas o que me prende a atenção não é o que fomos ontem, mas sim o que seremos amanhã. Já estive lá e mantenho contato com seres do plano 22, 23 e muitos outros. O 25º, por exemplo, orbita o Sol de Aldebaran. Eles não vivem para comer, não caminham e seus corpos são sutis. Ramatiz é o mestre Allan Kardec vive lá. Inclusive chequei o fato de Kardec nunca ter se manifestado em espírito em nenhum centro espírita do planeta Terra, devido ao nível energético sutil no qual se encontra. De forma lúcida, consciente, quando fita as estrelas sente uma espécie de nostalgia, sabe que nós estamos aqui numa ignorância mística sem igual, transformando alguns ensinamentos científicos seus em religião, como se esse fosse o caminho para a evolução. Fiquei pasmo quando percebi o porquê nosso planeta está superhabitado tanto física quanto espiritualmente, devido ao fato de que nós terráqueos não estamos alcançando o nível sutil de energias necessárias para não habitar mais este plano. Em contrapartida, os inferiores estão cada dia que passa alcançando a glória de poder progredir e estão migrando para caos milhares. Naquele clássico exemplo, a nossa 8ª série está inchando devido ao elevado número de repetência, e nas 7ª séries a maioria passa de ano ou de nível. Tudo isso devido ao nosso modus vivendi, aquele jeito egóico de ser, onde uns querem ser mais que os outros. Daí o doce motivo dos essênios, seres de luz milhões de vezes mais evoluídos, prepararem vários invólucros físicos, para se manifestarem aqui entre nós e transmitir os ensinamentos. Só que dentro das leis celestiais ou cósmicas, o livre-arbítrio das civilizações não pode sofrer interferências diretas. Por isso a retirada de cena do Mestre Jesus, LC 9,28b36, ele pregava o esclarecimento e o conhecimento. Após sua partida mudaram os textos, deixando toda a população terrestre em busca de consolação, de alguém sempre à disposição para nos perdoar, fazendo todos usarem apenas o cérebro terrestre, aquele cérebro estomacal das emoções, que cega, tapa os ouvidos e neutraliza os sentidos, evidenciando as latrias, os fanatismos, os mitos, causando essa cegueira consciencial em que todos se encontram. Desesperadamente, buscam em vão a paz eterna, proporcionada por alguém superior gratuitamente, como num passe de mágica, e pronto tudo será resolvido. Quando passam para outra dimensão, percebem que não morreram, caem na real, tornam-se violentos comatosos evolutivos, buscam suas vinganças particulares, não percebem em qual dimensão se encontram, estão de olhos abertos, como muitos que estão aqui nesta dimensão, porém não estão despertos. E adiam mais uma vez a mudança, tanto de nível como de planeta. Viagem no outro mapa. Morrer, além de ser apenas um detalhe, pois na realidade você não morre, muda de corpo, deixando este lerdo pesado e denso, para usar outro mais leve de pura energia,
não deve ser encarado como algo tenebroso. No começo é estranho, mas aos poucos acostuma-se. Essa adaptação para os espiritualistas dura uns 4 meses, para o restante pode levar séculos. Esse estado de obnubilação, inconsciência pura, falta de desperticidade, muitas vezes ocorre também na dimensão física. Muitos são os humanos viventes que não sabem que vivem, apenas passam de um dia para o outro. Geralmente são sempre presos à próxima refeição, estão sob a égide do cérebro estomacal, das emoções baratas, dos sentimentos mesquinhos, armazenam ódios, vingancinhas, energias de inveja, evidenciam o ego, não se alimentam, devoram quantidades, negligenciam a própria morada, corpo. Quando dormem exalam gases fétidos e produzem ruídos ou grunhidos, vivem falando mal da vida alheia, afirmam inverdades e geram discórdias por onde passam. Não creem em nada, nem possuem condições para tal pois seus níveis de vibrações geralmente oscilam próximo de zero, sofrem de angústias, ansiedades, estresse, são infelizes vivem mergulhados num mar de descontentamentos contagiantes. Infelizmente ainda estão muito longe de vencer a morte, alcançar a ressurreição, devido aos maus hábitos que são tantos, além de existir uma preguiça ou falta de interesse em autoconhecer-se, buscar situar-se dentro do contexto vida, eliminando as fobias, o misticismo, olhar-se no espelho e compreender que aquela imagem que aparece não é o próprio, mas sim apenas uma roupa que usamos para nos manifestar aqui nesta dimensão, ter consciência de que somos seres de luz, pura energia, imagem e semelhança de Deus, sim. Pois Ele é puríssima energia que permeia todos os universos e dimensões. É preciso buscar compreender o que Jesus ensinou e tentar ao menos pôr em prática, em silêncio, harmonizando-se física e energeticamente, desacelerando os ímpetos, tomando-nos mansos e pacíficos. Buscar o discernimento, a lucidez, deixar de lado as mesquinharias e voltar-se a si próprio, fazer uma reflexão sobre os atos cometidos, cujas ações em breve transformar-se-ão em reações inevitáveis. Buscar plantar sementes selecionadas de concórdia, paz, saúde, evitar se irritar, passar raiva, exteriorizar energias de vibração ruim, que é uma ação e que também terá uma reação. Deve-se lembrar sempre que não foi Deus quem criou a infelicidade e infortúnios, somos nós que os estamos criando a todo instante sem percebermos. Por comodismo colocamos a culpa nos outros, temos o mau costume de não assumir absolutamente nada. Não estou dizendo que a tarefa é fácil, pois fazemos parte de um mundo cão, onde viver se transformou em disputa e disputa desleal, um verdadeiro quem pode. Mas chora menos, ou seja, estamos repetindo as mesmas barbáries de 2000 anos atrás, que aliás não se trata de novidade, pelo menos para mim, pois sou absolutamente seguro que apenas somos os mesmos, um pouco mais moderninhos, porém tão ignorantes quanto antes. Para você que lê sobre estes outros assuntos, eu tenho sempre insistido que não acredite no que escrevo, apesar de ser verdade. Busque fazer pelo menos uma experiência fora do corpo através da projeção consciente. É uma prova que somente será confirmada individualmente. Não é com a intenção de provar para os outros, é para si próprio. É algo de foro íntimo. Ver o próprio corpo deitado e andar sem ele de forma lúcida, não tem contraindicação e não faz mal à saúde. Basta querer e buscar harmonizar-se sem usar nenhum tipo de droga ou medicamento. Antes de dormir, mantenha o forte desejo de se ver fora do corpo. É o mesmo que se programar para acordar tal hora, sem despertador. Muita gente já consegue, é apenas treinamento. Psicólogos dizem que é condicionamento, eu particularmente chamo de vontade, que é o mesmo caso com a natação, só aprende a nadar quem estiver disposto e com vontade de aprender. Essa ordem na verdade é a anulação das fobias, aqueles medos e para quem não consegue eliminar-as eu recomendo um bom analista ou psicólogo.
Geralmente esses bloqueios psíquicos são traumas desta vida, ou costume familiar que vem sendo passado de pais para filhos uns 400 anos, cultura mesmo, em tratar certos assuntos como segredo e permitido só para pessoas esclarecidas. Isso não é real. Qualquer ser vivente sai do corpo para que este se restabeleça quimicamente. O problema é apenas rememoração, falta de lembrar, e esse detalhe já me foi dito várias vezes, que é devido aos maus hábitos diários. Os principais e mais maléficos são os alucinógenos, o álcool, a nicotina e a gordura animal. Hoje a sua fé está alicerçada na suposição ou na hipótese, após apenas uma experiência fora desse corpo, tudo mudará em você. Seus referenciais serão completamente outros. Você passará a ter certeza de que a vida não se resume apenas ao que aparenta. Vai compreender-se como ser humano, um ser de luz que habita temporariamente um corpo. Compreenderá, sem latrias, o que é ser imortal, o que é ser eterno. Vai simplesmente perceber que o corpo físico é algo igual às roupas do armário. Com um detalhe, você irá cuidar dele como jamais cuidou, não pelo medo da morte, mas por conhecimento de causa. Aquelas negligências triviais deixarão de existir e você vai olhar para os semelhantes com outros olhos. Os amigos vão chamar-lhe de louco, mas você terá a doce certeza de que ser normal como eles é uma tremenda enrascada. O riso fácil vai acabar. Você acionará o cérebro celestial e será mais um que descobriu a eternidade de ser. Você perceberá claramente que os essenos continuam organizados e ajudando-nos a todo instante. Irá sentir uma vergonha cósmica, algo intraduzível com palavras humanas e jamais vai ser o que era. Nota: em 1984, quando os essênios me intimaram em tornar público todos os ensinamentos recebidos, solicitei que me amparassem para que não cometesse erros nem excessos. Afirmaram-me que as pessoas que se interessariam seriam escolhidas para tomarem conhecimento e fixar-lhes a certeza de que não estão e nunca estiveram desamparadas. Em todos os cursos e palestras já realizados, na noite anterior recebo todas as orientações de como proceder, inclusive vejo as pessoas no auditório, sem conhecer-as. Fico sabendo quem irá perturbar. Muitas delas são convidadas a não comparecerem. Geralmente acontecem imprevistos de uns 18 tipos de preguiça. E a criatura fica em casa dormindo. A partir de hoje, você, seu elemental, suas almas gêmeas em qualquer universo ou dimensão, bem como seus amparadores, anjos de guardas, amigos e familiares, estarão recebendo as energias douradas de prosperidade dos essênios. Energias de saúde perfeita, de cura para todas as doenças, energias de perdão para todos os erros e de proteção contra todos os males. Ademar de Lima. Exercício do perdão consciente. Faça uma harmonização energética, pensando energia dourada inundando o seu corpo da cabeça aos pés. Faça uma oração de sua preferência. Em seguida mentalmente ler o aporte do perdão. Ao término, refaça as energias e agradeça. Fazer por 90 dias. Eu, seu nome completo, mentalmente, no dia, de, data atual, ocupando um corpo físico, na terceira dimensão do planeta Terra. Com lucidez, consciência e convicção, utilizando a força ramana da vontade do poder, ensinada pelo Senhor Jesus. Intenciono, invoco e quero, que as energias douradas e brancas, da saúde perfeita, da cura, do perdão, da proteção, da paz, sabedoria, equilíbrio, discernimento e das riquezas, sejam enviadas a todos os elos nocivos de ligações dos meus passados através do pensamento, nomes, imagens de pessoas, sonhos, situações passadas desta e de outras jornadas. E que essas energias douradas e brancas também sejam enviadas aos amparadores,
anjos de guardas e porções energéticas em qualquer universo e dimensão. Aos amigos e familiares de todos para anular, dissolver, romper, com os mal-entendidos, com ódios e vinganças dos nossos passados. Perdoando e sendo perdoado para que possamos seguir em frente o processo evolutivo. Que assim seja e assim será. Fim.